Olá amigos, me chamo Marcelo Vergotti e esse é o canal Bíblia, Livros e Café. E nós estamos aqui então para apreciarmos as leituras que a Santa Igreja nos oferece para esse próximo domingo, o quinto domingo da Quaresma. Já estamos aí na reta final para a Páscoa, não é? Então, para esse próximo domingo, vamos à leitura do livro do profeta Ezequiel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 12 a 14. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. E na segunda leitura temos então a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de 8 a 11, que diz assim: Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora entre vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. E o Evangelho, continuamos na leitura do Evangelho de João, capítulo 11, versículo de 1 a 45. É mais um longo evangelho nesse domingo de Quaresma. Então vamos a ele. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é o que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme,
mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele o concederá. Respondeu-lhes Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos do cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta e a irmã do morto interveio. Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia,
para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. É um texto belíssimo. Tem muito a ser dito aqui, mas o que eu gostaria de acrescentar para que você entenda primeiro que todo sofrimento que nós temos, ele serve para a nossa conversão ou para a conversão de outras pessoas, de outros irmãos. Eu gostaria de lembrar da leitura do Evangelho do domingo passado. Não é? Aqui ele cita, né? Este não é aquele que curou o cego? Então, voltando lá para o cego, o que é que Jesus diz? Né? Capítulo 9, versículo 3. Quando os discípulos perguntam quem é que pecou, se pecou o cego ou se pecou o pai e a mãe. Jesus diz assim: nem ele nem os pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Então, o homem era cego para que ele pudesse ser o receptáculo da glória de Deus. Então, às vezes, você está sofrendo nesse momento para que você possa receber o milagre. Né? Às vezes, um tempo árido, um deserto que você está atravessando, ele é o motivo para que você possa receber o milagre. A mesma coisa foi a morte de Lázaro aqui. Jesus diz assim, ele diz que essa morte, mas por causa de vós alegram por não ter estado lá para que creiais. Ou seja, a morte de Lázaro serve para que os outros creiam. Vejam quantas pessoas foram salvas e creram em Jesus por causa da morte de Lázaro. Eles viram a ressurreição de Lázaro, isso é uma coisa maravilhosa, mas Lázaro sofreu, morreu para poder receber o milagre. E os outros foram beneficiados por esse sacrifício, pelo sacrifício de Lázaro. Muitos foram salvos por causa disso. Nós precisamos acatar o sofrimento dessa maneira. Quando nós sofremos, ou quando sofre um parente nosso, ou um amigo, ou até mesmo morre, essa morte, esse sofrimento, ele é motivo de salvação para outras pessoas. Para citar o caso de um amigo meu, ele morreu de câncer no estômago. E já não tinha mais estômago, tinha sido todo retirado. E ele comia e já saía pelo cano. Então ele foi morrendo de inanição até que não aguentou mais. Mas a paz que ele transmitiu nesse processo, ele salvou muitas almas. Ele converteu muitas pessoas que iam lá visitá-lo e viam com que alegria ele abraçava a morte. Não precisava dizer que ele era um homem muito religioso, né? Mas assim, a alegria com que ele abraçou a morte e abraçou esse sofrimento, que ele ficou uns 4 meses morrendo aos poucos e com alegria fabulosa, a morte desse homem serviu para salvar outras pessoas. Então o nosso sofrimento, do sofrimento de um parente seu, de um amigo seu, tem um objetivo em Deus. E aí nós precisamos ver o quê? O que está dito aqui no versículo 10 do capítulo 8 da carta de Romanos, aos Romanos. Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado,
o vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Ou seja, mesmo que seu corpo esteja todo ferido, mas se Cristo está dentro de você, né, você vai ser, né, cheio do espírito de vida. E isso é que importa para nós. Então, no Evangelho, no 4º versículo, Jesus afirma: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então é dessa forma, irmãos, que nós temos que ver o sofrimento. O sofrimento é uma forma de nós nos glorificarmos em Jesus Cristo e salvarmos outras pessoas, darmos o exemplo. Quando a nossa vida está cheia de Jesus, o nosso sofrimento, ele dá exemplo às outras pessoas e elas se convertem da mesma forma que se converteram os judeus com a morte de Lázaro. E Jesus, lá no versículo 15, ele diz assim: mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Então, isso é forma que Jesus faz para que nós nos convertemos ao seu coração. E como é que Jesus faz isso? Nós sofremos, nós choramos, e Jesus olha para nós, e como está aqui no versículo 35, Jesus chora. E Jesus chorou. Ou aqui no versículo 38, de novo, Jesus ficou interiormente comovido. Jesus está conosco, Ele quer nos preencher e Ele quer usar-nos para a salvação de outras pessoas. Mas mesmo com esse nosso sofrimento, Jesus se comove e chora por nós. Então, irmãos, estamos aí no 5º domingo da Quaresma, vamos aproveitar a Semana Santa. Vamos à Sexta-feira Santa, à igreja, vamos no sábado de Aleluia, tem uma celebração maravilhosa, e vamos celebrar a Páscoa. Na noite do sábado, nós temos aí a cerimônia que é de acender o círio pascal. Vá à missa. Né? Aproveite cada segundo, cada momento dessa quaresma que leva até a Páscoa. Faça essa caminhada espiritual com Jesus Cristo. Ele olha para você, ele olha para mim e ele se comove com a nossa luta, com o nosso sofrimento e com a vontade de estar perto dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.